Conjugar, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. Sétimo ciclo ibero-americano de diálogos contemporâneos, com o tema História, Cultura e Interdisciplinaridade. Olá, me chamo Ingrid Morgana de Menezes, sou graduanda pela Universidade Federal de Alagoas, do curso de Licenciatura em História, e também sou membro do grupo de pesquisa História Social do Crime. A pesquisa que eu trago aqui hoje, ela possui como tema Espectros no Espelho, Reflexos dos Anos de Chumbo no romance Os Sinos de Agonia. Inicialmente, eu trago na introdução um pouco sobre a escrita de Altran Dourado, o que nos permite também abordar o Barroco, um movimento que, uma vez mediterrâneo, ibérico, colonial, agora americano, ao ser reapropriado na modernidade, alcança não somente a sua legibilidade estética, como também a sua legitimação histórica, sendo agora denominado neobarroco. Um movimento que emerge partindo da percepção de, no século XX, necessitar confrontar a configuração cultural concebida no período colonial. Altran Dourado, ele se encaixa na terceira inserção desse movimento, caracterizado pela experimentação, recriação com formas barrocas, conjugando-as com as atribuições de um conteúdo americano. Com suas obras sendo marcadas pela originalidade da sua incansável análise sobre Minas Gerais, o autor também se destaca pelo diálogo que mantém com o panorama literário da segunda metade do século XX. Integrando em suas obras a radicalização da tendência de resgatar a plasticidade barroca, a arquitetura do universo autraniano é alicerçada através do uso de metáforas, enquanto a construção de seus personagens resgata mitos e aviva a camada arquétipa de sentido. Em entrevista, Altran Dourado declara a influência que Monte Santo, lugar em que ele cresceu, exerce nos cenários de suas obras, e isso nos permite questionar o que foi que o levou a se distanciar desse padrão na construção de Os Sinos de Agonia. Os Sinos de Agonia ele é um romance ambientado na cidade de Vila Rica no final do século XVIII, conduzido pelos acontecimentos envolvendo o triângulo amoroso composto por Januário, Malvina e Gaspar, um em específico que muda o rumo da vida de todos eles, que é a morte de João Diogo Galvão. João Diogo Galvão, ele era viúvo e com o único herdeiro Gaspar, já adulto. E aí ele decide se casar com uma moça muitos anos mais jovem que ele, Malvina, cuja nobreza do nome foi ofuscada pela situação financeira em que a família se encontrava. Determinada a reviver seus dias de glória, através de um bom arranjo, Malvina, ela, sendo consciente da sua beleza e sagacidade, cativa João Diogo ao ponto deste se recusar a casar sem que ela seja a noiva entregue pela família. Após mais de um ano, a felicidade do casal acaba sendo abalada pela ausência de Gaspar, que abandonou os estudos na Europa e retornou ao Brasil após a morte da mãe e da irmã, mas que acabou desenvolvendo certa repulsa, principalmente por mulheres, e decidiu se manter a par da sociedade. João Diogo Galvão acaba convencendo ele a retornar à Vila Rica, para que conheça a madrasta, e é aí que o destino de todos são selados, porque é na sala de estar que Gaspar se apaixona pela madrasta, da mesma forma que Malvina se apaixona pelo enteado. Fascinada pelos modos e delicadeza dele, característica ausente em João Diogo, seu marido, Malvina vê em Gaspar o futuro que tanto almejava alcançar, pois para além da riqueza que ele dispunha, tornou-se aos seus olhos um companheiro com qualidades que tanto admirava. Já Gaspar via em Malvina um retorno à cultura através das conversas, da classe, da sua ascendência nobre. É Januário, o filho bastardo, que dá início à trama, com lembranças de sua paixão obsessiva por Malvina, mas que ele acaba sendo apenas um meio para o fim nos jogos da protagonista feminina. Não, mesmo que seja instigante, não é essa a parte da trama que nós nos propomos analisar, Uma vez que foi o período em que a obra foi escrita e a maneira com que isso impactou a trama, os pontos que despertaram aqui a nossa atenção. Para Altran, os recursos utilizados na construção de um romance são elementos contribuintes para a elaboração de outro mundo, que é o literário. Os princípios que dominam a sua realidade divergindo daqueles que contribuem para os eventos na vida dos personagens. Há, porém, a concepção da arte como um recurso representativo da realidade,
No meio historiográfico, inclusive, com um crescente debate da relação entre ambos os estudos, alguns historiadores já identificam nas obras literárias cenários capazes de alcançar elementos históricos, mesmo que eles estejam sendo narrados sobre uma perspectiva específica, que é a do autor. Com isso, nós pretendemos discorrer sobre a possibilidade de uma representação histórica escrita por Altran Dourado em Os Sinos de Agonia. O autor se recusa a considerar o seu livro um romance histórico e o define como em uma tríade político, mítico e pós-moderno, sendo esse primeiro aquele a que nos propomos a analisar. Mas para isso torna-se necessário entender o cenário pintado pela ditadura de 64, mais especificamente no que diz respeito à literatura no período em questão. O período ditatorial no Brasil, ele instaurou uma política marcada pelo autoritarismo. E aí nós referenciamos a pesquisadora Letícia Malardi, pois em seu capítulo Romance sobre Censura, ela se dispõe a interpretar os aspectos de alguns romances brasileiros publicados durante o regime de 64, visando revelar como a tematização de questões sociopolíticas não teve problema com a censura, uma vez que os escritores se apoderaram de recursos capazes de burlar essa ferramenta de controle. A pesquisadora faz alusão à caça às bruxas para se referir à temática, discorrendo sobre como muitas obras acabaram sendo censuradas, tidas em um saco de gato que eram consideradas lebre. Ela faz essa comparação, se referindo ao fato de que muitas obras acabaram sendo censuradas simplesmente pela cor da capa ser vermelha, por uma foice que tinha lá na capa, mesmo sem o livro ter relação com o comunismo, ele acabou sendo censurado, ou mesmo por um termo utilizado no título. E aí, o romance Os Sinos de Agonia também não passa despercebido para a pesquisadora, mais especificamente uma nota de editores que indicava ao leitor pistas para a sua análise e interpretação, onde a autora insistia que esse livro não se tratava de um romance histórico realista, sendo apenas uma obra moderna pela técnica. Vale ressaltar que essa nota, assim que a ditadura se abrandou um pouco, ela foi retirada. No entanto, essa história ela é ambientada em uma Minas Gerais colonial, pré-Inconfidência Mineira, e esse recorte temporal acaba não sendo arbitrário por parte de um autor que estava vivendo lá os anos de chumbo da ditadura militar. Diante disso, nós podemos ver o aspecto político que Altran Dourado atribui à sua obra em alguns momentos no decorrer da história, como, por exemplo, a visita de Gaspar ao seu futuro sogro, o coronel Bento Pires. O coronel Bento Pires ele se mostra muito ansioso com a visita inesperada e questiona se tem relação com a derrama, um período que é abordado como um evento, no caso, que é abordado como um sinônimo de terror sempre que ele aparece durante a história. Gaspar o tranquiliza, diz que sua visita tem mais relação ao seu mal-estar pelo espetáculo que estava sendo montado pelo governador e tudo mais. Porém, a cautela adotada nessa cena, advinda de uma sensação constante de vigilância, o estado de alerta, mesmo no conforto do próprio lar, e a paranoia que isso carrega consigo, reflete muito do clima criado pelo regime ditatorial. O temor que o personagem transparece, quando analisado como uma alusão ao pavor evocado pela ditadura, acaba sendo abordado em muitos trabalhos produzidos sobre esse período da história do país, Outro aspecto que podemos observar no desenrolar da trama se dá com a alegoria à morte em efígie, um tipo de execução que é feita a substituição provisória do condenado para declarar assim a sua morte jurídica e social. Januário ele não foi acusado pela morte de João Diogo Galvão. Ele foi acusado, o seu julgamento, no caso, se deu como de lesa majestade. E aí, ao se ver acusado de possuir relação com os ideais da Inconfidência, ele fugiu, o que acabou resultando na sua morte em efígie. Assim, Januário foi representado como um transgressor da ordem, tal qual os subversivos do período ditatorial. E aí ele acaba relegado ao exílio diante da sua morte simbólica. A narrativa do evento é apontada, no caso, por Isidoro, que é um homem escravizado que foi dado a Januário no momento de fuga.
E como apontado pelo pesquisador Nathaniel Figueiredo, a execução ela adquire um aspecto carnavalesco, como se fosse uma festa que foi dada para demonstrar o poder do capitão-general e do governador. Um exemplo de força e do poder e domínio do rei. Como observado por outra pesquisadora, que é Cláudia Maia, há outras passagens que podem ser observadas durante a trajetória de Januário que também podem ser analisadas como referências ao regime militar, como, por exemplo, a divulgação na cidade do espetáculo para sua execução, sendo esse momento na trama uma possível alusão. Se na ficção o decreto do capitão-general foi anunciado às ruas e pregado nas portas das igrejas e no Pelourinho, durante o período ditatorial, os locais propensos à aglomeração pública também eram utilizados para divulgar nomes e imagens daqueles considerados subversivos, até mesmo a prisão e morte destes, para mostrar à população e reafirmar, o poder do regime. Além disso, há também a questão da tortura, que era implacável a ponto da pessoa acusada, da vítima, confessar além do que tinha feito, que é algo que Januário teme ao ser interrogado, Ele, inclusive, foge temendo o interrogatório que seria feito, e aí a pesquisadora aponta esse temor e a tortura como implacável como uma referência ao período militar. Assim, ao evocar o período colonial e seus mecanismos de opressão, a autora não somente denuncia o regime político do período em que ambienta a trama, como ele também referencia o período em que ele está vivendo, aquelas coisas, aqueles elementos, utilizados pela ditadura. Ao abordar a característica do romance sobre a perspectiva de retomada e repetição do barroco, a pesquisadora Cláudia Maia também chama a atenção para o caráter carnavalesco que o jogo irônico intertextual criado pelo autor assume. E aí não é como se o autor estivesse ironizando o leitor, mas sim ele está ironizando os censores desse período. Nesse sentido, a morte em efígie torna-se uma metáfora de sacrifício para a coletividade, podendo ser interpretada, inclusive, como uma alegoria ao exílio dos intelectuais brasileiros. Com isso, a autora quis mostrar a forma como se promove o assassinato de almas em períodos como este, transformando espectros do passado em gritos silenciosos do presente. Muito obrigada pela atenção, eu espero que vocês tenham gostado. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. NUPAN, Núcleo de Patrimônio, Arquitetura e Memória Fluminense. Programa de Pós-Graduação em Patrimônio, Cultura e Sociedade da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Apoio Editora Cravo e Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.